Boa tarde, amigos da Casa do Caminho. Mais uma vez estamos aqui para as nossas reflexões da semana. Hoje nós iremos refletir sobre o item 17, o capítulo 17, item 11, que fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Mas antes nós vamos fazer uma prece para depois iniciarmos as nossas reflexões. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, Mestre amado, bons amigos espirituais, que possamos todos unidos elevar os nossos pensamentos para que possamos receber as Tuas bênçãos, o Teu amor. Mestre amado, olhai por todos nós, encarnados e desencarnados, todos aqueles que se encontram em aflições, nos hospitais, nas cadeias públicas, nas ruas, enfim, Mestre Jesus, olhai por todos nós, que sejamos, Mestre Jesus, capazes de olhar para nós, nos melhorarmos para conseguirmos, assim sendo, chegar até Ti, Mestre de amor e de bondade, e que a Tua paz e o Teu amor estejam entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre cuidar do corpo e do espírito, né? Então nós temos uma pergunta, né, básica. Será que maltratando o corpo obtém-se a perfeição? Não. Porque antigamente se achava que quanto mais a gente deteriorasse o corpo, né, a gente chegava a Deus mais rápido, né? Lá para as idades mais antigas, idade médias, por aí, se pensava nisso, né? Então aquele que cuidava do corpo, né, que era limpo, que era tinha um cuidado melhor com o corpo, eles achavam, né, que eram pessoas orgulhosas, pessoas que não mereciam o reino dos céus, porque o corpo era um instrumento de tortura para aqueles que queriam chegar aos céus, né? Então eles se batiam, se chicoteavam, e até hoje ainda tem algumas pessoas que agem assim, né? Poucas, mas tem. Será que é isso mesmo? Será que nós não devemos cuidar do nosso corpo? Mas aí a gente precisa pensar um pouquinho, né? Vamos considerar o que é importante. Nós somos só corpo? Nós somos só matéria? Ou nós somos espírito e corpo unidos? Então, se a gente é espírito e corpo unido, né? Se estamos aqui encarnados, né? Então há o porquê de nós termos esse corpo. Então, e a encarnação, para que ela é necessária? Não. Então, a encarnação é necessária para que a gente evolua, né? Para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva as nossas habilidades, a nossa inteligência, principalmente o nosso amor, né? A nossa humildade, a nossa caridade. Então, se nós estamos aqui encarnados, unidos, corpo e alma, nós não precisamos machucar nenhum nem outro. A nossa obrigação é cuidar do nosso corpo, porque ele é um instrumento, quando estamos aqui na Terra, de comunicação uns com os outros, de aprendizado,
né? É através deles que nós sentimos o abraço, o carinho, o amor, né? Então ele é muito importante para nós. Então nós devemos cuidar dele. E nós estamos aqui agora passando por tantos problemas, né? Com essa pandemia, e que vem reforçar isso. A importância de cuidarmos do corpo, né? De higienizarmos, né? Mas não é só o corpo que a gente precisa, né? Higienizar, manter, né? Com uma boa alimentação, com uma, vamos dizer assim, com uma higiene, manter o bom estado do nosso corpo, mas principalmente da nossa mente, do nosso espírito. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é o reflexo daquilo que nós pensamos. Então, nós precisamos manter corpo e espírito, né? Em boas condições. Então, tudo aquilo que nós pensamos reflete no nosso corpo. Então, nós precisamos manter o equilíbrio. E quando eu falo equilíbrio, a gente precisa pensar, né, nas nossas atitudes. O que estamos pensando, o que estamos comendo, o que estamos fazendo, né? Então, porque tem muitas coisas que degradam o corpo e o espírito. Os nossos vícios, eles não degradam só o corpo, eles degradam também o nosso espírito, né? Eles judiam, né, do nosso espírito. E nós acumulamos, assim, responsabilidades muito fortes que vão repercutir por longos e longos períodos. Então, quando a gente fala cuidar do corpo, nós também estamos falando cuidar da alma. Porque nós não devemos cuidar do corpo apenas por orgulho, por vaidade, né? Para ser bonito, né? Para ser elegante. Não é isso. Nós, na nossa simplicidade, nós podemos muito bem cuidar do corpo, né? Vamos diminuir ou eliminar os nossos vícios tão perturbadores, né? Que, como eu disse, degradam o corpo, mas degradam o espírito também. Então, nós precisamos, sim, cuidar dos dois. Então, nós vivemos espírito e matéria. Então, nós devemos manter esse cuidado, espírito e matéria, né? Porque o corpo, ele é o resultado daquilo que nós pensamos. Ele é a materialização daquilo que nós pensamos. Então, se nós pensarmos só em cuidar do nosso corpo para sermos bonitos, elegantes, fortes, né? Nós estamos esquecendo do espírito. O espírito, né, é o reflexo disso. Porque não importa também só sermos bonito, elegante, né, na aparência. Nós precisamos ter o nosso corpo bem cuidado. E quando eu digo bem cuidado, não necessitam de tantas coisas, né? Bem cuidado é pensar, né, em consumir menos alimentações que fazem mal, lugares que fazem mal, né, pensamentos que fazem mal, vícios, né, que fazem mal. Então, é uma união, um reflete no outro.
Então nós precisamos realmente cuidar um do outro, né? Que nós temos, Deus, né, nos deu o nosso livre-arbítrio. Então, com o nosso livre-arbítrio, nós somos capazes ou de fazer o melhor, ou de fazer o mediano, ou de não fazer nada, ou de fazer o ruim. Então, nós podemos optar. E se nós podemos optar, vamos fazer o melhor. Vamos então cuidar de nós. Porque se nós cuidamos de nós, nós cuidamos dos outros. Haja vista aí a pandemia. Que para eu cuidar de mim, né? Eu preciso, quando eu cuido de mim, que eu uso máscara, que eu lavo as minhas mãos, que eu tomo os cuidados necessários, eu estou cuidando do outro. E é sempre assim, né? Quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. Que é para isso que nós estamos aqui. É para esse aprendizado, né? De sermos melhores, de progredirmos, de aprendermos. Infelizmente, nós aprendemos muito mais com a dor. E essa pandemia veio para nos ensinar muito, né? Veio para nos ensinar a necessidade de ampliarmos a nossa visão, não só para outros além dos nossos. Porque na maioria das vezes eu penso só naqueles que são os meus familiares, aqueles que eu amo, meus amigos. Mas essa pandemia, ela veio para nos ensinar que nós precisamos estender os nossos sentimentos, né? Estender os nossos olhares. Né? Precisamos nos dar as mãos para auxiliar. Né? Não só materialmente, com comida, né? Com roupas. Mesmo não podendo estar juntos, nós podemos auxiliar. Com uma conversa, né? Nem sorriso nós não podemos mais. Então, nós vamos aprender, temos que aprender novos métodos de nos auxiliar. E o ser humano, ele tem a capacidade, né? Deus deu essa capacidade para nós, de vencermos todos os empecilhos. Ele nos deu a inteligência. E eu tenho certeza que quando nós passarmos deste período, nós estaremos melhor. Nós estaremos melhor porque exercitamos, aprendemos a olhar um pouquinho mais para nós mesmos, né? A refletir sobre nós, sobre os nossos atos, porque nesse momento estamos impelidos a ficar mais conosco mesmo e com os outros, porque estamos pensando nos outros, mesmo que às vezes obrigatoriamente, né? Porque o bem do outro vai refletir em mim. Então essa pandemia, ela veio para nos auxiliar. Porque, como sempre, o ser humano, infelizmente, aprende com a dor, né? Então, nós precisamos, mais do que nunca, aprender a lição de cuidar de nós, do nosso corpo, espírito e do nosso irmão, né? Então, hoje em dia, nós estamos aprendendo a ficar um pouquinho mais conosco, né? A pensar mais, a refletir, né? Essas quarentenas, lockdown, né? Que a gente acaba tendo que ficar um pouco mais solitário, né? Nós precisamos higienizar nesses momentos o nosso pensamento, né? Temos confiança, fé, coragem, né? Orarmos,
porque são esses pensamentos bons que vão determinar também em nós o reflexo do bom organismo, do bom físico. Então eu repito, nós precisamos sempre cuidar do espírito e do corpo, né? Porque é assim, a evolução, para nós evoluirmos, nós temos que passar pelas encarnações, né? Então, e o que as leis de Deus dizem, né? Que são o corpo e a alma, que é o espírito encarnado, unidos é que vão nos fazer evoluir. Isso é esta a determinação, né? É por isso que aqui estamos, para evoluirmos e termos o equilíbrio, né? Então, o nosso físico não é apenas um veículo, né? Mas ela é parte da nossa alma, né? Ela é o reflexo da nossa alma, né? Então, por isso a gente não pode negligenciar o corpo, porque através dele é que nós nos expressamos. Nós expressamos os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, nosso físico precisa sim estar cuidado, né? E Deus não pede que a gente seja, vamos se dizer, esteja com o corpo em sofrimento para que a gente possa ser melhor. De maneira nenhuma. Nosso corpo é nosso instrumento, né, de evolução. Então, quando nós, por exemplo, o pedreiro, o que ele faz? Ele cuida dos seus instrumentos, né, suas ferramentas para poder fazer um bom trabalho. Mesma coisa é um cirurgião, né, a cozinheira. Todos têm os instrumentos do seu trabalho. E o maior instrumento nosso, né, é o nosso corpo. Então ele necessita ser tratado. Ele precisa ser cuidado, como o nosso espírito, a nossa alma também precisa ser cuidada. Essa é a lei. E aí a gente vai encerrar aqui com que o Evangelho, uma partezinha do que o Evangelho nos diz sobre o corpo. Ele diz assim, ó: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei com o teu livre-arbítrio o corpo que é mero instrumento da vossa vontade. Só serás mais perfeito se vos tornardes menos egoísta e menos orgulhoso. A perfeição toda está na transformação que fizerdes a ti mesmo. Espírito que és, dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos. Esse o meio de vos tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. Jorge, Espírito Protetor. Isso foi escrito em Paris, 1863. Então, já tínhamos, né, essa instrução de que devemos cuidar do nosso corpo. O Espiritismo já nos trazia isso lá em 1800, que nós devemos cuidar do nosso corpo, e é o que o Evangelho diz. Então, vamos cuidar de nós, porque nós somos um instrumento, né, de Deus aqui na Terra. Então, e somos instrumentos de nós mesmos também para evoluirmos. Vamos pensar nisso. Não vamos cuidar só do corpo, vamos cuidar do corpo e da alma,
vamos evoluir, vamos entender que a lei de Deus é de evolução e que nós vamos ser muito melhores quando aprendermos isso. Boa noite, muito obrigada.